Boa noite, pessoal. 10 de julho de 2024, estamos começando mais uma das nossas lives de quartas-feiras. Estou esperando aqui o sino tocar, mas ainda não tocou. O pessoal lá da igreja da Veracruz, aqui do lado, não marcou ainda a presença, mas no meu relógio aqui já são 8 horas e como somos da pontualidade, estamos aqui começando mais uma live. Andreinha, tudo bom, amor? E Júlia, Terezinha, Denise, tá tudo bom aí, minha menina? Então é isso, gente. Vamos fazer a nossa. Amanhã tem aula do clube, tá? Para quem é do clube, lembrar que amanhã vai ter aula. Amanhã vai ter um assunto surpresa que eu vou falar, que vai ser muito. Oi, Sô, meu coração, tudo bom, Sô? Quanto tempo, minha menina, minha amiga de infância, Sorainha, tudo bom, amor? Beijo pro Samir. Bom, vamos responder aqui as perguntas e se alguém quiser alguma pergunta aqui ao vivo, eu respondo como sempre. Também, gente, a partir da próxima semana, não sei dessa da próxima semana, a gente vai guardar as lives também no YouTube, tá? O canal do YouTube, eu tenho colocado mais vídeos agora lá. Tem muitos vídeos que não entram aqui no Instagram, entram no YouTube. Quem não me segue lá no YouTube, se quiser, subscreve lá o canal do YouTube. É meu nome, Rodrigo Ayub, porque agora as lives vão ficar salvas lá também. Tem gente que prefere. E pronto, acho que é para colocar aquele dispositivo de 2 vezes, né? Para me ouvir mais rápido, porque às vezes eu estou mais agitado e outras menos. Aí quando eu estou mais calmo, até porque eu estou cansado, como hoje, dia inteiro de consultas, cansativo, aí as pessoas vão lá e colocam em 2 vezes nos dias que eu estou mais cansado para me ouvir naturalmente quando eu falo agitado, né? Então, olha, alunos do MES 16, turma MES, Paulinha do meu coração, que você não veio aqui na clínica hoje, Paulinha. Tudo bom, Paulinha linda? Ana Paula também, minha amiga. Svetinha, chegou atrasada hoje. Svetinha do meu coração, não faça isso. Maria Costa perguntou: bom dia, doutor Rodrigo. Muito grata por toda a sua disponibilidade e partilha. A minha dúvida é: posso ingerir banana desidratada? Então é assim, gente. Pode, tá? Mas não deve consumir com muita frequência. Use de forma recreativa, tá? A fruta é um alimento que é fantástico, é o alimento dos grupos dos reguladores, que é excelente para a nossa saúde, fonte de um monte de nutrientes que são fantásticos, né? Vitaminas, minerais, fibras, água, fitoquímicos, etc. Quando você tem o processo de desidratação da fruta, acontecem algumas coisas. Primeiro, você tira a água, né? E a água na fruta, ela inclusive é uma das coisas que dá muita saciedade. E a fruta tem alta... Doutora Ana chegando aí no pedaço. Doutora Ana, Doc, tudo bom, amor? Então, a água da fruta, ela inclusive é importante para participar da saciedade de um alimento, né? Todos os alimentos ricos em água, eles não só são excelentes para o nosso corpo, já que o ser humano é um aquário ambulante, né? Nós somos aquários ambulantes. Muitas vezes a gente fala assim, olha, a gente tem que nutrir, Dr. Pinto Coelho que usa muito essa frase, nosso terreno biológico. Pois é, mas eu falaria assim, nosso aquário biológico, né? Porque nós somos mais 70% água. Então é assim, quer dizer, à medida que a gente vai envelhecendo, essa porcentagem cai um pouco, mas a criança, por exemplo, ela é muita água, por isso que uma criança, inclusive, quando tem uma gastroenterite, uma diarreia muito grande, a mãe até fica preocupada da criança ter um problema sério, porque a criança realmente é muita água. Quando você tira a água de um alimento, você já tira esse benefício que ele tá do alimento hidratar o nosso corpo. A melhor forma da gente colocar água no nosso corpo é a água na estrutura coloidal mais perfeita, que é dentro do alimento. Então, legumes, verduras, frutas, alimentos com alta densidade de água, eles têm esse benefício. Quando você desidrata eles, você tira a água. E para piorar a situação, você concentra o açúcar. Então você ali tem um alimento com mais densidade por grama de açúcar. E isso também não favorece, então, por exemplo, as tâmaras, as passas, frutos secos, damascos secos, banana desidratada, maçã desidratada, tudo isso vai ter ali uma concentração maior de carboidratos, principalmente da forma de frutose, e isso não é favorável para a nossa saúde, não deve ser utilizado de uma forma rotineira. Mas de uma forma recreativa, tudo na vida pode, né? Só não pode fazer muito. Normalmente eu vejo as pessoas que estão com muita vontade de comer essas frutas desidratadas, elas ainda estão com o paladar desregulado. Porque quando você tem um paladar saudável, né? Quando o seu paladar está fantástico, você acha esses alimentos muito doces,
você preconiza e gosta muito de alimentos bitter, que são os alimentos amargos, que estes sim são os alimentos mais fantásticos para o nosso corpo. Guardem isso, gente. Já há uma lição aqui da nossa live de hoje. Coloque no seu corpo alimentos bitter, alimentos amargos. O amargo é o melhor amigo do nosso fígado, tá? Porque o amargor de um alimento normalmente são fitoquímicos que são fantásticos para o nosso corpo, principalmente para vias de detoxicação hepática, por exemplo. Então, nunca se esqueçam dos amargos, tá? Dos alimentos bitter. Vou dar exemplo de um que é fantástico. Livro de receitas. O meu livro não é de receitas, Maria, mas olha que eu já posso até dar um spoiler. Estou aqui me programando para fazer um livro de receitas do mês, tá? Existe já um projeto, né? Eu só preciso arrumar outra vida para fazer tudo que eu quero fazer na minha vida, mas livro de receitas do mês é um projeto que está aí, que provavelmente vai acontecer e eu vou fazer em parceria com uma pessoa muito especial, que eu vou deixar aqui em suspense para depois vocês depois verem, que vai ser fantástico, mas já ficou aqui um spoilerzinho, vai rolar livro de receitas do mês, tá? Dado o sucesso do livro do mês, né? E no livro a gente vai colocar alternativas aos doces, né? Que são altamente saudáveis, alternativa aos leites vegetais. Eu hoje mesmo tomei o leite vegetal de linhaça com cacau cru, estévia, fantástico, mas delicioso, aquela coisa que você toma mesmo e fica, né, falando como é que isso aqui pode ser saudável. E é super saudável, e já falo aqui, olha, leite de linhaça é um alimento que toda mulher que tem uma tendênciazinha a ter excesso de estrogênio devia tomar na regularidade, na rotina, quase que todos os dias. Por quê? Porque a linhaça, ela é um modulador de receptores de estrogênio. Se a mulher está com excesso de estrogênio, se a mulher tem miomatose, endometriose, adenomiose, tem ovários poliquísticos, tem... Ovário poliquístico nem sempre, né? Não tem muito a ver com estrogênio, mas pronto. Mas falei, excesso de peso, né? Aquelas ancas largas, tensão mamária, etc, etc. Isso tudo são sinais clínicos muito sugestivos de predominância estrogênica. E quando você, geninha do meu coração, coisa linda, e quando você utiliza alimentos que são fitoestrógenos, você modula esses receptores. E nesse caso, modula positivamente. Que você vai modular e vai diminuir esse efeito estrogênico excessivo do corpo da mulher, de uma forma super natural. A linhaça já foi chamada do tamoxifeno da natureza, tá? Então, infelizmente, na medicina não se fala em alimento, então as pessoas não sabem, mas estou aqui, eu, Dr. Rodrigo, para ensinar. A linhaça é um remédio para mulheres com excesso de estrogênio. Eu falei isso há pouco tempo numa aula que eu dei no clube, tá? Inclusive, vai sair agora no clube um e-book só com os alimentos para modular o estrogênio. Como eu fiz uma aula sobre isso, depois da aula normalmente sai um e-book sobre aquele assunto. Então, o pessoal lá do MES, o Thiago, fez na perfeição um e-book falando sobre todos os alimentos que ajudam, né, ao processo de estrogenicidade com algumas receitas. Então já estou aqui dando uma para vocês, que é fazer o leite de linhaça vegetal, que você faz em casa, leva 5 minutos. Você depois esquenta com cacau cru e pode adoçar com estévia ou talmatina ou até um pouquinho de açúcar melaço, açúcar demerara, sei lá da vida, pouca quantidade, vai fazer um leitinho vegetal fantástico que ajuda no processo de estrogenicidade, que é uma das coisas que hoje mais estão relacionadas com doenças da mulher. Cancros, né? Doenças endometriais e etc, etc. Então, é tratar o corpo com o remédio e isso você consegue com uma alimentação saudável orientada. Coco ralado também, Suzaninha, acrescentando aí no leite vegetal, que fica delicioso. Então, voltar à receita. Coco ralado, linhaça demolhada e depois feito o leite da linhaça, né? Tem que coar no voal. Cacau em pó ou nibs de cacau, tanto faz, e estévia em folha, tá? Quem quiser pode colocar um pouquinho de canela também, isso é fantástico. E isso aí, a Josefina falando, é uma delícia. E isto é remédio. Será só para os inscritos do mês? Gene, esse book é para o pessoal do clube. As pessoas do clube, quando fazem a assinatura mensal do clube, né, todos os meses recebem um e-book. E esse e-book a gente tem relacionado às aulas que eu dou uma vez por mês. Por exemplo, amanhã vai ter uma aula. Então eu faço a aula e depois o Thiago, ele meio que faz um caderno da aula e depois dá
coloca lá na plataforma. Então eu já fiz sobre o café, eu já fiz sobre receitas com punks, eu já fiz sobre o pão, eu já fiz sobre leites, vários tipos de leite. O do pão, por acaso, ficou à venda na plataforma. Aquele book que vocês têm, que vocês veem no meu Insta, que são receitas de pães saudáveis, que tem lá 20 pães e mais um bônus com outros 5, outras panquecas de lentilha, grão de bico e batata doce, etc. Aquilo dali foi uma aula que virou um e-book. Só que aí esse e-book foi colocado à venda para todo mundo. Mas quem é do clube, por exemplo, recebeu esse e-book, tá? Ah lá, semente de melão. Enfermeira Paula aqui explicando outra forma de você fazer um leite vegetal maravilhoso. As pessoas pegam o melão, raspam aquelas sementes, jogam no lixo e depois não utilizam, né, uma das fontes de nutrientes que tem no melão, que é as sementes. Você pode fazer o leite vegetal com semente de melão e é gostoso. Se você tomar puro, não é gostoso, tá? Vou dizer, é amargo, não tem nada a ver. Mas quando você toma ele e coloca outras coisas criativa, né? Você inventa algumas coisinhas e usa a criatividade, isso que eu queria dizer. Não, a aula do Zoom, Maria, é para os alunos do clube. A aula do Zoom que eu faço uma vez por mês é para o clube. A aula do mês só existe uma aula ao vivo, que é quando a gente faz o lançamento do mês, tá? Os alunos do clube, exatamente. Obrigado, Sara. Então entendeu, né, gente? Leite vegetal de linhaça, remédio para principalmente mulheres estrogênicas. No meu caso, por que eu tomo muito também? Porque o homem também tem estrogênio. E o estrogênio masculino, mal metabolizado, está muito relacionado com cancro de próstata. E eu tenho uma história familiar muito forte de cancro de próstata. Paizinho do meu coração, meu paizinho que está me vendo ali no retrato que eu ganhei de uma paciente linda, ele teve um câncer de próstata aos 50 anos. Então, eu realmente tenho uma história familiar muito forte de câncer de próstata, então eu tomo leite de linhaça para proteger a minha próstata, né? Já que eu não tenho útero e ovário, mas o homem tem a sua gônada que está relacionado que sofre com excesso de estrogenicidade, que é a próstata. Então, eu tomo isso com muita regularidade. O mix cereais sem café, ficou muito bom. Ah, que bom, Paulinho, exatamente. Vamos diminuir o café, já que estamos falando de estrogenicidade, já posso falar isso também. Desculpa eu ficar saindo aqui do tema, ainda estou na primeira pergunta, mas é porque a cafeína é igual leite animal. Se você tem esses problemas de estrogênio em excesso, se você está com excesso de peso e tem anca larga, tem mamas fartas, né, aqueles sinais estrogênicos, você nunca vai emagrecer de uma forma saudável se você não modular esse estrogênio. E aí você tem que usar a linhaça e outros alimentos que estão lá no e-book e diminuir leite animal, né, leite de vaca, leite de cabra, esses leites animais são proliferativos e ajudam o processo de estrogenicidade, e diminuir o café. Por que você não pode tomar muito café? Porque o café, ele interfere com enzimas que metabolizam o estrogênio. Então existe uma enzima no fígado do citocromo P450, que é uma via de detoxicação do fígado de fase 1, que chama CYP1A2. CYP1A2. A CYP1A2, ela metaboliza também a cafeína e outras toxinas, mas metaboliza muito a cafeína e ela metaboliza o estrogênio. Então, quando a mulher bebe muito café, ela deixa essa enzima ocupada. E aí o que acontece? A enzima não consegue metabolizar o estrogênio. E aí aquela mulher que já tem muito estrogênio acaba tendo mais ainda. Então, uma das formas da mulher diminuir o estrogênio de forma natural é diminuir o excesso de cafeína, tá? A cafeína é metabolizada por uma enzima. Se você tem essa enzima preguiçosa, como eu tenho, né? Se você é aquela pessoa que bebe café e fica muito excitada, se você bebe café 2 ou 3 da tarde e já não consegue dormir, esse chama-se metabolizador lento. É quem tem um alelo CC. O alelo CC é um polimorfismo que a enzima é preguiçosa. Eu tenho esse polimorfismo. Então o que acontece? Eu não posso tomar muito café. Eu não posso tomar café muito tarde. Por isso que na minha vida eu passei a tomar um café por dia quando eu acordo. Ah, doutor Rodrigo, você não gosta de café. Eu amo café. Tá? Eu adoro café. Eu não tomo café, não é porque eu não gosto. Eu amo café. Tá? É só para as pessoas entenderem que eu falo isso. Para mim não é fácil. Para mim é muito mais difícil que para muitas pessoas, porque eu adoro café e eu sou muito agitado, eu preciso fazer muita coisa, né? E o café até me ajuda nisso, mas não me faz bem. Então o que eu faço? Eu tomo um café por dia de manhã, gama arábica, torra média, de qualidade, sem químicos, e o resto do dia eu não tomo mais nada. Café é bom de manhã para acordar a gente, etc. Mas se eu ficar tomando ao longo do dia, além de estar comprometendo a minha enzima, eu fico muito agitado, eu fico ansioso e posso até dormir mal.
Então, apesar de gostar de café, eu tomo só um por dia. Essa é a disciplina da minha vida para eu ter saúde e para eu ter uma próstata excelente até o final da minha vida. Como vemos, se temos os valores de estrogênio bem. Então, Mori, aí você precisa fazer uma avaliação médica, né? Você tem que dosar no sangue, muitas vezes tem que dosar metabólitos na urina e ver como é que está a sua produção de estrogênio, tá? Isso daí, existem os sinais clínicos, como eu falei muitos aqui agora, mas exatamente, olha, a Aninha explicando por análise, doutora Ana, eu e outros colegas, a gente faz essa avaliação em consultório. Mas entendeu, gente? Então é muito importante, já perdi o que eu estava falando do café. É muito importante você deixar de ser criança, né? E fazer o que é importante para você, não é o que você gosta. A mesma coisa que eu falo para carne, né? Quando as pessoas veem o Dr. Rodrigo falando muito sobre dieta plant-based, não é olá, linda, bom dia, família. Quando eu falo de dieta plant-based, não é porque eu sou vegano de nascença, porque eu adoro comer saladas e não gosto de comer carne. Não é. Se você me colocar assim uma carne e uma salada, eu vou ficar babando na carne. Eu sou carnívoro, eu sou O positivo, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou altamente adorador de carne, mas não me faz mal o excesso. Então, eu falo para vocês, diminuam a proteína animal na vossa vida, tá? Esse negócio de dieta cetogênica e outras coisas, isto é estratégia terapêutica, não é estilo de vida. Se você quiser ser saudável e longevo, você faça uma alimentação plant-based e coloque a proteína animal dentro dessa estratégia de diversificação alimentar. Lembra da pirâmide do Messi? Ela existe na pirâmide, mas não está na base, tá? Está no meio para cima, tá? Então é isso. Vamos lá responder as perguntas, senão hoje eu não saio daqui. Hoje eu tô prolixo. A Alexandra perguntou: bom dia, doutor Rodrigo e equipe MES. Antes de mais, muito obrigado por toda a ajuda, disponibilidade e esclarecimento. Eu sou enfermeiro e trabalho com regularidade até às 20 horas. Só consigo fazer a segunda refeição por volta das 21 horas. É o que eu falo. Os alimentos, eu acho o marisco excelente, tá bem, enfermeira? Pode comer, com certeza, só não deve abusar, tem que ter cuidado com a origem, né? E tem que estar dentro de uma alimentação diversificada. Então eu faço uma refeição por volta das 21. Qual a estratégia que devo adotar para este processo de saúde e emagrecimento para que seja otimizado? Muito obrigado mais uma vez. Então é assim, Alexandra. Olha aqui, estou falando com a enfermeira Paula, está aqui a enfermeira Alexandra, e já aproveito esse momento para falar, olha, Paula, aqui, que eu admiro muito a profissão dos enfermeiros. Eu trabalhei mais 20 e tantos anos em hospitais e é uma profissão de dom, né? Você tem que ter o dom para ser enfermeiro, porque não é fácil. É um trabalho braçal, é um trabalho psicológico, é um trabalho físico, né? De comportamental. É uma coisa assim que é impressionante. E aqui eu vou deixar minha admiração pelos enfermeiros, que realmente é uma profissão. Na época do Covid a gente viu muito isso, né? Os enfermeiros, né, dando, né, toda a força para ajudar as pessoas a sobreviver. Realmente a enfermagem é uma profissão fantástica que eu admiro de coração, e tem aqui minhas alunas do MESE e as pessoas que participam aqui do fundo do coração. Parabéns aí para todos os enfermeiros. E olha só, ela falando, os enfermeiros trabalham por turnos, né? É uma coisa assim sub-humana, né? Você trabalhar por turnos, que é péssimo para a saúde, mas a pessoa faz por um propósito, né? Por uma missão de vida, etc. E realmente eu fico muito sensibilizado, até lágrima nos olhos, falar de enfermeiro, que eu admiro muito. Mas é assim, mas a gente pode otimizar esses hábitos, né, que existem por causa de uma vida assim mais complicada. Eu vou ser sincero, Alexandra, não acho que comer depois das 9 horas da noite seja saudável. Você está me perguntando assim, doutor, eu chego em casa às 21, como é que eu faço para meu processo seja otimizado? Eu vou dizer como é que você faz. Não janta depois de você chegar em casa. Você vai jantar no trabalho. Você vai se programar e você vai levar 2 marmitas. Hospital é fácil você colocar, muito pouco valorizado, né? Muito pouco valorizado. Realmente, às vezes valorizam muito mais o trabalho do médico, mas foi o enfermeiro ali que deu a luta. Mas pronto. Então é assim, faça que nem eu, né? Eu não como em casa. Em casa eu tenho uma banana, né? Em casa eu como os mirtilos congelados, em casa eu como um ovo quando eu tô assim, né, com fome e eu não jantei, etc. E é cedo. Mas eu não faço refeições em casa, né? Salvo no fim de semana, etc. Mas na minha rotina, vamos falar de rotina.
eu levo as marmitas para aqui, para a clínica. Então eu como aqui, coloco na geladeira, depois eu abro. Aqui tem um micro-ondas se eu quiser comer alguma coisa fechada, mas eu não vou, por exemplo, hoje eu estou terminando a live às 9, né? Vamos dar o supor. Eu vou terminar, que nem você quando chega do trabalho, terminou às 9. Aí eu vou chegar em casa às 9h30 para preparar comida para comer às 10. Isso não tem cabimento. O nosso sistema digestivo, ele começa a dormir por volta das 6, 7 horas da noite, né? Quando você começa a subir a melatonina, você começa a diminuir todo o seu processo digestivo. O processo digestivo vai dormindo junto com você. Então não é hora de você comer. Por isso que essas pessoas comem à noite, depois elas falam, doutor, eu não estou digerindo bem a comida, eu ando com gases, né? E minhas fezes não estão moltadas, minhas fezes flutuam. Tudo isso é sinal de má digestão. E essa má digestão pode estar acontecendo porque o seu sistema digestivo não era para receber comida às 9h30, 10 horas da noite. Ele não tem a capacidade digestiva que você tem às 2 da tarde. Deu para entender? Então é muito melhor você levar uma marmita e você tira ali 20 minutinhos entre um tratamento e outro. Eu sei que isso dá. Os enfermeiros fazem várias pausas para ir para o café, por exemplo, para descansar um pouquinho, esticar as pernas, que eu acho certíssimo, né? De tempos em tempos você tem que parar um pouquinho o trabalho, mas em vez de você ir para o café, comer um croissant, né? Ou então sei lá o quê, vai para um refeitório e pega a sua marmita e come ali. Tá lá, todo mundo janta às 18. Pois é, esse é o horário de comer, 18 horas é o horário perfeito para as pessoas jantarem. Esse é o horário perfeito para você começar a se preparar e dormir 9 horas. Esse é o horário perfeito. Ah, doutor, é impossível dormir às 9, vou dormir às 10. Ótimo, mas saiba que 9 horas era o horário ideal. 8 horas, né? 8 horas esse cara é muito cedo. 9 horas era para mim o horário ideal. Eu faço isso, eu foco nas 9 para dormir às 10, 10h30. Se eu estiver dormindo 11 horas, eu já fico chateado, porque eu sei que minha qualidade do sono não vai ser a mesma, tá? Eu uso o medidor de sono, e eu sei disso. Eu vou dizer, gente, desde que eu coloquei esse anel para medir a qualidade do meu sono, eu notei que a coisa que mais impacta na qualidade do meu sono, pode dizer quase que é a única, tá? A coisa que mais impacta, ou talvez a única coisa que realmente impacta na minha qualidade de sono é o horário que eu durmo. Se eu dormir cedo, meu sono é fantástico. Se eu dormir tarde, meu sono já vai ganhar nota mal. Eu só ganhei 90 nessa graduação que eles têm aqui, que eles fazem uns critérios, acima de 90, que é excelente, eu só ganhei quando eu dormi 9h30, 9, 9h30, etc. Passou das 10, já não dá para dar essa pontuação, e é com razão, porque eu já não tenho tanto sono profundo, eu já não tenho tanto sono REM, eu tenho muitos despertares. Então é assim, antes de você quiser tomar um suplementozinho de melatonina, né, vá olhar a sua higiene do sono. É o que eu falo muito no MES, eu falo muito no livro, tá? Para quem não conhece, para quem tá chegando agora nas minhas lives, olha aqui, ó, o livro, aliás, tá a cor aqui, ó, direto aqui tá escrito com as cores do meu livro. Esse é o livro do MES, que está na 4ª edição, tá? Foi lançado no final de fevereiro, início de março, então março, abril, maio, junho, julho, tem 5 meses. Foi para a 4ª edição agora. E eu fico muito feliz e agradeço do fundo do coração a participação de vocês. O nome do anel chama-se Oura Ring, tá? Vou fazer aqui uma publicidadezinha para o anel. Oura Ring. Vou logo avisando. O Oura é um dos melhores dispositivos de medição do sono que existe, tá? Excelente, só que ele tem um problema que eu acho gravíssimo. Ele cobra uma assinatura. Todos os meses tem que pagar 6 euros para continuar funcionando, tá? Isso é ridículo, o anel é caro, tá? Custa 300 e tal euros, mas tem que pagar ainda uma assinatura. Acho surreal isso. Então deve ter hoje no mercado alguma concorrência. Olha lá, cuidado que tem subscrição para sempre. Exatamente, para sempre não, porque um dia eu paro de pagar essa subscrição, eu só estou descobrindo tudo que está relacionado com o meu sono. Depois eu vou parar de pagar essa subscrição. Obrigado, o livro é fantástico, muito obrigado. Você que é linda, tá? Comprou o livro hoje, a Ritinha. Poxa, Ritinha. Antes tarde do que nunca, Ritinha. Tá? Pronto, bora. Vai comprar quase que junto com o meu segundo livro de culinária, que tá quase, hein? Bom, vamos lá responder as perguntas, senão eu não consigo. Mas entendeu então, né, Alexandra? Você vai levar marmita para o trabalho, que nem eu faço, e depois você conta como é que foi isso. Olá, doutor, o meu cocô está moldado e não suja o papel. Guardem isso, gente. Uma das melhores formas para você saber
Se você está com as fezes boas, né, eu falo aquela fezes bananinha, né, Bristol 4, né, aquelas fezes que são moldadas numa forma de uma banana, não pode ser aquela fezes que, né, espalha na sanita toda, nem fezes cabritinho, elas não foram bem moldadas, mas o que está meio moldado, e principalmente, se você passa o papel higiênico e nem consegue limpar nada, né, o papel higiênico sai limpo, este é o cocô de ouro. Tá? Este é a melhor fezes que você pode ter, é chamada as fezes Bristol 4, é uma classificação de Bristol, e que é perfeita, é do meio, né? Quando você tem um Bristol muito alto ou muito baixo, as fezes estão muito secas ou muito duras, mas não limpar né, e não sair nada no papel é o perfeito. E tem dificuldade em ir para baixo. Porque será que pode... Ah, entendi. Então, está bom, não suja o papel, mas ela flutua muito e tem dificuldade de ir para baixo. O que será? O que posso fazer? Tenho a barriga inchada. Então, eu vou dizer, Joana, isto é má digestão. Isto é deficiência de digestão. E aí, quando eu falo deficiência de digestão, você pode ter o esvaziamento gástrico muito acelerado, por comer rápido, por estar estressada comendo, né, o seu esvaziamento gástrico muito rápido, passa rápido pelo estômago. Ou então o estresse também baixa a acidez. O estômago estressado, o corpo estressado, o estômago, ele altera a produção do ácido clorídrico. E aí você também digere maus alimentos. Passando pelo estômago, o pâncreas também pode sofrer uma má digestão por estresse, né? Comer no parasimpático vai interferir com a digestão gástrica e a digestão pancreática, a liberação das enzimas pancreáticas. Em suma, você vai ter alimentos mal digeridos no intestino, onde já era para ele estar muito digerido para ser absorvido. Então, quando você faz isso, você acaba fazendo com que as suas fezes elas fiquem não moldadas, e as suas fezes fiquem mais flutuantes, né? Principalmente porque uma das coisas que não foi bem digerida foi a gordura. Então a gordura, se ela não foi emulsificada, porque você comeu estressado, não liberou bile como deveria, não emulsificou a gordura, acaba saindo mais gordura nas fezes. Essas fezes mais gordurosas também vão deixar as fezes mais flutuantes e não moldadas. Então, sempre que você ver que as fezes estão assim, você faça atenção ao seu processo digestivo. Mastigar bem, mastigar devagar, comer tranquilo, etc. Não estressado. E, se quiser, ajudar com enzimas digestivas. Porque normalmente isso funciona com a maravilha. Mas você está usando uma muleta, né? Se você não... Que, aliás, isso é uma dica também para a enfermeira. Que se por acaso, algum dia, por algum motivo, ela não conseguir comer no trabalho e tiver que comer 9 horas da noite, aí eu vou dar a dica. Para as pessoas que comem a partir das 9 horas da noite, né? Talvez a partir das 8, né? A partir das 8 horas da noite, se você tiver que comer esse horário, use enzimas digestivas. Pronto, aqui ficou talvez a dica mais importante dessa live. Guardem isso para o resto da vida, gente, porque o nosso sistema digestivo, ele não é igual à noite. Se você tiver que comer 9 horas, 10 horas da noite, use enzima digestiva, porque provavelmente você, a menos que você coma uma alimentação muito leve, né? Se você comer uma sopa, né, levezinha, se for uma sopa de pedra, tem que tomar enzima digestiva. Mas se for uma sopazinha de legume, pouca quantidade, for uma mini salada, comer uma fruta, isso não. Mas se você, por exemplo, super enzimas da Nau, excelente, pode usar também enzimas digestivas da Ecogenetics, também é muito boa. As enzimas digestivas da Solgar também é boa. As enzimas digestivas da Nutergia, chama-se Ergilase, também é boa, tá? Então tem todas essas. A Nau, Nutergia, o Ergilase, vou botar aqui o Ergilase, porque já escreveram a dos outros, tá bem? Na Nau, quem quiser, olha, pode botar o eNatural Now, é o site da Nau, é o site português da Nau. Você vai lá, Solgar também tem. E o site da Nau, quem quiser pode botar Clube Ayub, eles dão esse desconto para os alunos do clube, mas eu aqui passo para o pessoal que me acompanha aqui nas lives, que vocês são muito lindos e merecem também participar de tudo. E eu até peço o pessoal da equipe de vez em quando para liberar esses e-books para todo mundo, etc. E eles, de vez em quando, eles liberam essas receitas em algumas situações. Maria João Mota. Tenho 59 anos e tenho tireoidite de Hashimoto.
tá? Para quem não sabe, tireoidite Hashimoto é uma doença que acomete a tireoide causada por anticorpos. Então é uma autoimunidade. Seus anticorpos são produzidos pelo seu processo imunológico e acabam atrapalhando o funcionamento da tireoide. Então existem alguns anticorpos que são marcados, que são identificados no sangue, chamado anticorpo anti-tireoglobulina, anticorpo antiperoxidase, e são anticorpos que interferem com o funcionamento da tireoide. Para quem tem uma inflamação na tireoide, para quem tem uma disfunção na tireoide e evidencia que tem os anticorpos no sangue aumentados, faz-se o diagnóstico de tireoidite de Hashimoto. Tireoidite é uma inflamação da tireoide, Hashimoto foi quem identificou isso, colocou o nome dele e aí ficou essa doença de tireoide. Tomo Eutirox, tenho 59 anos, tomo Eutirox e é possível reverter? O que devo fazer para reverter? Então, João, é possível reverter, por mais que você ouça algum médico falar que não é possível, e eu falo isso do coração porque eu já estudei e existe essa descrição na literatura e principalmente porque eu já evidenciei isso em algumas pacientes. Costuma estar aqui na live uma das pacientes que eu reverti há pouco tempo agora em consulta, e teve uma outra paciente muito recente também, mesmo perfil, que eu tive uma reversão. Se tiver algum paciente meu aqui que já diminuiu os marcadores dos anticorpos antitireoidianos, né, para valores normais, normalmente existe um número residual de anticorpos no sangue que não é considerado patológico, mas eu já peguei esses pacientes com 1.000, 10.000, 20.000 de anticorpos e hoje tem valores de 30, 40, 20. Então isso eu considero uma reversão do quadro e é uma remissão do quadro, né? Eu nunca falo com os pacientes que os pacientes estão curados, né? Como hoje eu peguei mesmo uma paciente que tinha os marcadores lúpicos todos positivos, inclusive o anticorpo antinuclear, e ela veio aqui em consulta, a Sandra, se ela estiver em consulta aqui, se ela estiver aqui presente, ela pode falar. Ela, pela primeira vez na vida, teve um anticorpo antinuclear negativo. Eu mostrei para ela, saiu daqui toda feliz, e eu falei para ela, você não curou do seu lúpus, tá? Você só está com sua doença em remissão. Você está com o seu quadro lúpico controlado. Você não tem nenhuma manifestação no sangue, você não tem nenhuma manifestação clínica da doença. Então, nesse momento, eu posso dizer que você não tem a doença, mas não quer dizer que você esteja curada. Faz toda a diferença, entendeu? Porque estar curada, ela acha que assim, eu posso voltar a fazer tudo que eu fazia errado, que me deu aquelas crises horrorosas que eu tive que tomar corticoide. Não pode, porque ela, fazendo os mesmos hábitos que ela fez antes, ela vai ter de novo a doença, não tem a menor dúvida. A pessoa é a mesma, os hábitos são os mesmos. Na mesma pessoa, os mesmos hábitos vai causar a mesma coisa, né? Isso é linear. Agora, se ela deixar de... A pessoa eu não consigo mudar, né? É a genética dela, ela tem uma predisposição. Mas eu consigo mudar os hábitos dela, né? Os hábitos mudando naquela pessoa não manifesta o problema. Os hábitos errados naquela pessoa manifestam o problema. Entendeu? Então eu não consigo que ela volte à vida errada dela, mas eu consigo deixar a doença estabilizada e eu consegui hoje. A Sandra veio com, se ela estiver assistindo, ela pode dar aqui o testemunho ao vivo, ela estava hoje com os marcadores negativos pela primeira vez na vida. E agora eu estava falando de uma autoimunidade reumatológica, que é o lúpus, e agora eu estou falando de uma autoimunidade relacionada com a tireoide. Lembrar que os órgãos, eles são só vítimas. O órgão não é o vilão, não é o problema é a imunidade. A imunidade é que estava desregulada. Então é assim, João, na verdade, como você perguntou aqui, como eu faço para reverter? É possível? Perguntou? É possível, né? Como eu falei, ó, se a Anafisa estiver aqui assistindo, a Anafisa é uma paciente minha que assiste muitas lives e ela reverteu a tireoidite Hashimoto dela de 20 anos e hoje ela tem os anticorpos normais. Então é possível reverter. Como reverter? Aí, minha filha, é um problema, porque são várias coisas. Não existe nenhuma receita milagrosa. Eu gostaria de te dar uma pílula mágica para reverter, mas não existe. É multifatorial, você tem que abordar vários fatores, né? E corrigindo todos, precisa muito da motivação e da patricinha do meu coração. Olha a minha paciente linda de coração. Então é assim... mulheres na menopausa, sigam aí o perfil da Patrícia, que ela é uma das maiores especialistas em menopausa aqui de Portugal. Assim, esqueci o que eu estava falando. Então é possível. Quando você toma o Eutirox, né? O Eutirox, ele não está tratando a sua tireoidite Hashimoto, tá? Ele está apenas como uma muleta ajudando o seu corpo a funcionar melhor.
mas ele não trata o problema, não trata. O problema está na imunidade. Então a tireoidite Hashimoto, o Euthyrox, na tireoidite Hashimoto, ele ajuda muito, tá? Não está errado, mas ele não é tratamento de nada, tá? Não adianta, você só está ali como se fosse uma muleta. Se você quebra a perna, você andar com uma muleta não é o que está tratando a sua fratura. O que trata a sua fratura é colocar um gesso, depois fazer fisioterapia, tomar medicamentos para fortalecer seu osso e etc. Para o osso reconstituir. A muleta é só uma muleta. Então aprenda, nessa analogia, o Euthyrox é a muleta. Ele não trata o problema. O problema é imunológico e você tem que tratar a sua imunidade. Não é fácil, mas é possível, tá bom? É aqui eu falo, é igual uma maratona. Uma maratona não é fácil. É você correr 40 quilômetros. Mas é possível, muitas pessoas fazem e é simples, né? Você coloca um passo depois do outro. Então essas coisas realmente são assim. Elas não são complexas como as pessoas imaginam, mas não é fácil, porque a gente vive num ambiente que desfavorece tudo. Todas as doenças que eu falei, como por exemplo, eu falei antes do processo estrogênico, né? Hoje, a estrogenicidade é uma das coisas que mais atingem as mulheres, porque a gente vive num ambiente estrogênico. A gente vive num ambiente tóxico, cheio de estímulos estrogênicos, que estão fazendo com que as mulheres tenham cada vez mais problemas do excesso de estrogênio, já que elas têm muito, e agora o ambiente tem mais, e está fazendo com que o homem comece a ter feminilização e problemas de estrogênio, né? Então você vê que cada vez mais aparecem essas doenças de estrogenicidade também no homem e muita infertilidade. O homem, gente, à medida que está envelhecendo, à medida que o tempo vai passando, o homem está ficando cada vez mais feminino. É isso mesmo, tá? Talvez por isso que tenha mais essas coisas aí de LGBTs e não sei das quantas vidas, porque está existindo uma mudança, né? As pessoas que são, né, que têm essas alterações de sexo, não são culpadas. Ninguém pode culpar as pessoas por isso. A gente tem que culpar o ambiente, o ser humano acabar com a própria casa, né? A gente destrói a nossa casa. O ser humano, ele é o maior parasita que existe no planeta, né? Não há dúvida que nós somos os maiores parasitas que existem nesse planeta. Então, da mesma forma que a gente não gosta de um parasita no nosso intestino, né? Porque desregula a nossa microbiota, não se meta por caminhos apertados. Não estou metendo, que é isso? Eu não tenho opção de nada disso. Estou falando que isso realmente hoje existe, uma desregulação hormonal. Isto é, a olhos vistos. Existe uma desregulação hormonal no nosso mundo. E está muito relacionado com o ambiente. Estrogenicidade que anda nesse ambiente. E toxinas de todos os tipos. E o culpado é o homem, né? Então a gente só está pagando um preço pelas nossas luxúrias, né? Pelos nossos prazeres, etc. E é verdade mesmo. Tá acabando com o planeta. Bom, vamos lá, senão não acaba isso hoje. Bom dia, doutor Rodrigo. Caramba, já são 8h40, que coisa impressionante. Como é que o tempo passa rápido nessa vida, minha gente? Tenho 2 quistos hemorrágicos do fígado, estou a ser avaliado 6 meses, estou a sentir muito bem com o programa de alimentação do médico. Obrigado, beijinho, você é muito linda. Bom dia, doutor Rodrigo. Antes de mais, muito obrigado pela toda a disponibilidade. Para além de beber muita água e comer muita fibra, o meu intestino está preso, como sempre foi. Como sempre foi. Há algo que eu possa fazer? Também estou a entrar na pré-menopausa e durmo muito mal. Diga ao doutor Rodrigo o que ele pode recomendar. Então é assim, olha, bebe muita água e com muita fibra, meu intestino está preso, né? E estou aqui entrando na menopausa. Então, se não é alimentar, se você fala, tudo que o Dr. Rodrigo fala para melhorar o intestino, eu faço, né? Então você pode tirar, porque quando você tem uma obstipação intestinal, nem sempre é alimentar. Você pode estar com uma alimentação perfeita, mas está com um problema hormonal que bloqueia, né, o seu peristaltismo. Então eu vou dizer, um dos órgãos mais relacionados e que eu vejo na consulta, que é um dos mais responsáveis, é a tireoide. Então a tireoide está muito relacionada com o nosso sistema digestivo. E hoje a gente também vive num mundo que desregula a tireoide por tudo e por nada. Excesso de estresse, toxinas, desregulações hormonais, de inflamação e etc, etc.
Aninha, mas é sinceridade, cara. Se as pessoas não entendem o que eu tô falando, realmente nem deviam estar aqui, né? Porque eu sou a pessoa que não julgo ninguém, que eu sou do bem, só tô aqui realmente para ajudar. Mas pronto, nunca a gente pode agradar todo mundo. Quem quiser entrar no MES, se quiser, no meu Insta, na página, na bio do Insta, tem ali clicar nos links e tem link pré-inscrição para o MES, tá? A pré-inscrição, porque as vagas não ficam abertas, é só a gente faz algum evento e depois abre vagas para o MES. E queratinase total elevada. Queratinase total elevada. Não sei o que é queratinase total elevada. Você viu isso no sangue? Será que é creatinofosfoquinase elevada? Deve ser creatinofosfoquinase. Queratinase eu não sei o que é. Isso parece uma enzima que degrada a queratina. Mas isso você não vai dosar no sangue. Tem algum conselho para mim? Eu não sei o que foi, Aninha. Mas deixa eu responder só a Isabel aqui. Então é assim, hormonal, tá? Isabel, pelo seu discurso, o problema é hormonal. Deve ser creatinofosfoquinase. Então o que você tem que fazer? Avaliar esses hormônios. Você já falou que está na menopausa. A mulher quando entra na menopausa, normalmente existe uma disfunção tiroidiana, tá? É normal isso, a disfunção tiroidiana que acontece quando a mulher entra na menopausa, porque o estradiol tem muita relação, principalmente na conversão do T4 para o T3. Então existe essa correlação entre ovário e tireoide, tá? Que é a creatina fosfoquinase, eu sabia já. Então, isso é uma enzima muscular, tá? Que pode estar aumentada em várias situações. Normalmente, o que eu vejo em análises Marília, a pessoa está treinando, fazendo atividade física e vai no dia seguinte colher análises. Não pode, porque vai dar a creatina quinase aumentada por causa da destruição muscular do treino. Se você fez qualquer tipo de atividade física e depois foi treinar, não pode. Se você fez algum procedimento que faça alguma lesão muscular e foi fazer análises, não pode. Então você tem que ficar alguns dias sem treinar, 2 dias, por exemplo, 40 e 72 horas, para depois fazer análise, tá bem? Agora, se você tiver ela alta, sem ter feito treino, etc., tem que investigar, porque essa é uma enzima relacionada com destruição hepática. O infarto pode causar isso, mas normalmente existem algumas frações da creatina fosfoquinase que estão aumentadas no infarto. O que eu estava falando? Então, hormonal. Vamos ver os hormônios, tá bem, Isabel? Se você tiver aqui do MES, né? Você é do MES, se você tiver lá, a gente vai marcar consulta e depois em consulta a gente conversa. Porque tanto a qualidade do sono quanto essa parte do intestino a gente corrige de uma forma fantástica, super natural, com um monte de efeitos colaterais positivos, né, com hormônios, tá? O hormônio, ele é o maestro do nosso corpo. Na mulher que entra na menopausa, ele começa a estar alterado e aí você vai ter muitos desses sintomas. Vai usar suplementos ou substâncias sintomáticos, né, ou até remédios de uma forma paliativa, mas o que trata o seu corpo da forma certa, fisiológica, é você fazer o equilíbrio hormonal. E você provavelmente está precisando disso. Denise perguntou, doutor, sempre fiz meus treinos em jejum, mas depois que comecei a seguir a dieta do MES, tenho sentido fraqueza durante os treinos. O que devo fazer para melhorar? Tenho receio de estar perdendo massa muscular, devido à falta de proteína animal. Então, sempre fez jejum, mas estou sentindo fraqueza durante os treinos. Denise, é assim, o que eu mais vejo quando tem essa queixa, né, esse relato, é que hormônio é vida. Olha lá, a Patricinha aí falando, especialista em hormônio, cheia de hormônios nessa vida, equilibrada toda a vida dessa mulher, toda bonita. O que eu mais vejo as pessoas no mês até se empolgam, né? Ficam muito felizes de estar tendo resultados, se sentindo bem, e aí tem aquele mindset de quanto mais, melhor. E aí começa a fazer coisas a mais, jejum junto com atividade de alta intensidade, começa a fazer banhos frios e começa a fazer outras hormeses, e aí o corpo começa a desregular o eixo e o ciclo circadiano. O eixo da hipófise e o ciclo circadiano. E isso faz Eduardo do Coração chegando para a próxima live das 9 horas, hein, Eduardo? Porque para essa já não deu, hein, cara? Vai falar que estava no treino. Lepcortinol e naproxen. Então, isso daí, não sei se foi a doutora Ana que perguntou, mas é exatamente. Existem medicamentos também que estão relacionados com esse aumento enzimático. Então é assim, cuidado com o seu ciclo circadiano.
Respeite o seu ciclo circadiano, porque se você tiver o cortisol certo na hora certa e tiver a melatonina certa na hora certa, a sua energia ela vai estar otimizada. Déficit de energia não é falta de magnésio, tá? Déficit de energia não é falta de proteína animal. Garanto para você que não é isso. A energia está em você. A energia ela está no cerne da sua célula, naquela organelazinha chamada mitocôndria. E ela tem que ser como se fosse uma engrenagem. Ela tem que ser lubrificada e ela tem que ser estimulada para ela gerar energia no seu corpo. Existe o déficit nutricional, por isso que eu mando usar alguns suplementos. Você até cita aqui, olha, já estou tomando o Mitocôndria Master, é um suplemento que tem lá com enzima Q10, etc. Mas o principal é você ter o estímulo hormonal. Né? No ciclo circadiano, de manhã, a gente tem que fazer o disparo do cortisol. Isto tem um nome já científico, chama-se Cortisol Awakening Response, a resposta do cortisol ao despertar. Essa resposta é diretamente relacionada à qualidade do seu sono. Essa resposta está diretamente relacionada à hora que você dormiu, o que você comeu antes de você dormir. Você acordou e olhou para a luz do sol. Você tem que se expor ao sol assim que você acorda, para avisar para o seu corpo que está na hora de fazer aquele picão de cortisol, né? Aquele pico máximo. E isso você precisa olhar para o sol e, de preferência, deixar sol bater na sua pele. Porque a nossa pele tem fotorreceptores que vão mandar ordem para o nosso corpo que já é dia. Não é só o nosso olho que entra o estímulo do dia. Né? O olho também. A luz do dia, ela tem uma quantidade de lux, 10.000 lux, que não existe nenhuma lâmpada artificial que tenha. Então não adianta acordar e ficar dentro de casa com a luz de casa. Tem que ser a luz da natureza, tá? E ela tem que, de preferência, bater na sua pele, tá? Por causa dos estímulos de fotorreceptores que a gente tem na pele. Deu para entender? Isso é descrito por artigos científicos, é capaz de aumentar em mais de 50% a quantidade de cortisol que o seu corpo produz de manhã. Olha que fantástico. Então, isso pode estar acontecendo. Para modular esse seu ciclo circadiano, eu vou dar algumas ajudas, tá? Vou falar. Você pode usar vitamina C de manhã, tá? O complexo B, principalmente a vitamina B5, ela ajuda muito a função de regulação do seu cortisol. Se você acorda ligado na tomada, você pode até tomar ashwagandha para fazer um pouquinho esse platô de cortisol, para não fazer picos de cortisol muito grande. Não esquecer da vitamina D, tá? Que se você tem cansaço de manhã no treino, você toma vitamina D de manhã, assim que você acorda. O que é C-capa? Então, C-capa é isso, é creatinoquinase. É o que você falou, Maria. Então é tudo isso. Deu para entender, né, gente? Vamos olhar para nossas hormonas, que o problema tá sempre aí, né? Gracete perguntou, bom dia, estou com distensão abdominal, obstipação e mal-estar, apesar de comer verduras, água e fazer a alimentação correta. Como posso melhorar essa situação? Então, Graciete, você está fazendo uma alimentação perfeita, mas é aquilo que eu falo, né? Existe uma coisa que é a alimentação saudável e existe outra coisa que chama-se alimentação terapêutica. A alimentação saudável você está fazendo, mas muitas vezes para você ela não é a terapêutica, porque nesse momento você não está assimilando bem esses alimentos. Você está comendo alimentos ricos em fibra, né? Tá falando aqui comeu verduras, legumes, etc. E está sentindo mal. O que você acha que está acontecendo no seu corpo? Provavelmente você está com uma desbiose. O seu intestino não está bem, você está fermentando essas fibras e não está se sentindo bem, né? Não está digerindo como deveria. Então, é uma alimentação saudável, no seu caso ela não é terapêutica. Faça essa distinção. Nesse momento, essa alimentação ela tem que ser terapêutica, ela não pode ser saudável e prejudicial para você. Então o que você tem que fazer? Tirar os alimentos com excesso de fibra numa fase inicial, colocar ele aos poucos no seu corpo, de uma forma no início bem trabalhada, né? Cozinhar bem esses alimentos, né? Não optar pelos alimentos mais fibrosos, não utilizar alimentos crus, tá? Fazer ele bem cozidinho, etc. E ir aos poucos introduzindo de uma forma diversificada. Vai vendo os que você se sente melhor, né? E vai introduzindo esses e depois vai introduzindo os outros. Faça como se fosse uma maratona. Vai andando aos pouquinhos para depois correr, tá? Não queira agora correr, né? 14 km por hora nos primeiros 1.000 metros que você vai cansar.
Então coma menos esses alimentos com verduras, frutas, que são excelentes para a sua saúde. Mas nesse momento seu corpo está dizendo, ainda não estou preparado para isso. E nesse momento que eu recomendo muito, olha os alimentos que a Aninha está falando, exatamente. Que eu recomendo muito são você fazer suplementos que também modulam a sua microbiota intestinal. Candizan, da Soria Natural, o Micoquil, da Nutergia, óleos essenciais, alecrim, orégano, óleo de coco, ácido caprílico do óleo de coco, excelente para modular sua microbiota intestinal. Isso você tem que usar durante meses. E à medida que você for usando, olha, eu estou com aqui um frasquinho do Micoquil, para quem quiser ver, ó, o Micoquil é esse, tá bem? É aqui, é um conjunto de óleos essenciais e extratos vegetais que são fantásticos, né? Com alho e orégano e outras coisas, alecrim, que é fantástico para modular a sua microbiota, não tem nenhum efeito colateral, tá? A menos que você tenha intolerância a alho, sei lá, uma alergia, algum incipiente, etc. Mas a grande maioria, olha quem chegou aqui, professor doutor Tonton, chegando aqui no finalzinho da live, só para ver se eu tô falando alguma besteira, tudo bom? Beijinho, Tonton, saudade de você, garoto. Grande abraço, eu acho que você tá por terras brasileiras, e faz muito bem aqui, porque estamos num verão que eu não te conto. Maria Lopes perguntou, vamos lá, está quase acabando. Bom dia, doutor. Tenho uma dúvida em relação ao consumo de ovos numa base diária e aumento da homocisteína, do que nunca se fala. De fato, eu fiz análise depois de ter lido sobre o assunto e tenho os níveis elevados. Qual a opinião do doutor Rodrigo sobre esse assunto? Obrigado. Eu acho engraçado, né, gente, que durante muitos e muitos anos a gente nunca se ouviu falar em homocisteína, né? É um exame que o pessoal da ortomolecular já faz há muitos e muitos anos, né? Porque é um marcador bioquímico. A homocisteína, ela tem uma função muito importante, né, na avaliação de uma via bioquímica chamada metilação, e não só, mas principalmente isso. E a gente sempre pediu homocisteína, né? E hoje começa a se falar mais, e você vê que a Maria já vem falar e já com comentários sobre a homocisteína. Então é uma evolução realmente da informação. Só que muitas vezes, infelizmente, é o que eu falo, gente. Sempre se viveu no mundo de informação com conflitos de interesse, né? Primeiro era um mundo sem informação, né? A gente não tinha televisão, não tinha rádio, a informação era muito escassa. Depois começou a entrar informação, televisão, rádio e outras coisas, só que a informação tinha conflitos de interesse. Na época do meu pai, da ortomolecular, ele falava, uma vez ele contou, um amigo dele foi no programa de televisão e começou a falar sobre alimentação e acabou com o leite, né? Isso já tem 40 anos, sei lá, uns 30, 40 anos, não sei dizer, mais ou menos 40 anos. E aí ele falou muito mal do leite, né? Porque isso já se sabe há muito tempo, que o leite é altamente inflamatório e é péssimo para a saúde, sei. E aí o que aconteceu? Ele era para fazer vários programas, era uma rúbrica sobre alimentação. E ele foi só num programa, já cancelaram o contrato com ele, porque um dos patrocinadores do programa era uma indústria láctea. E viu o programa e falou, esse médico não pode mais aparecer na televisão. Então você vê, né? Era uma informação com conflitos de interesse. Só que hoje não. Eu aqui posso falar para todo mundo, né? Estou aqui atingindo agora 240 pessoas e sei lá quantas pessoas vão ouvir a minha live, e isso é uma informação democratizada. E pronto, só que aí o que acontece? Vocês acabam acreditando em mim, né? Pela minha experiência, pelo meu estudo, etc. Só que a informação hoje, ela é também excessiva. Ela hoje é democratizada, mas ela agora é excessiva. E existe muita desinformação. Existe muita informação errada, né? Agora não tanto por conflito de interesse, ainda existe muita por conflito de interesse, né? Principalmente nos mesmos veículos que eu falei, né? Televisão, jornal, né? Patrocinados. Mas aqui existe informação excessiva. E aí o que a gente tem que ter hoje, gente? Só cuidado com a informação. Sempre que você ouvir qualquer coisa de qualquer pessoa, inclusive do Dr. Rodrigo, fique sempre na dúvida. Será que isto é assim mesmo? E aí estude, investigue, busque mais, vá nos sites de busca e procure, tenha uma visão crítica. Não aceite nada, né, assim de peito aberto. Porque eu não sou o dono da verdade, né? Eu me engano também, eu tenho muita coisa que eu não sei, tá? E o segundo é porque
existe muita informação, mesmo nesses meios, com conflito de interesse e às vezes sem fundamento. Por exemplo, que o ovo aumenta a homocisteína, isto é uma coisa que não tem muita lógica, essa coisa da forma linear. O ovo está relacionado com o aumento da homocisteína. Eu fiz minhas análises e a minha homocisteína realmente está alta. Mas isso daí não tem uma correlação nenhuma, tá? Por quê? Se eu fosse avaliar o alimento junto com o resultado dele, eu até diria que o ovo ele ajuda a baixar a homocisteína, tá bom? Embora vocês saibam que eu mando comer o ovo de uma forma muito controlada. Por que eu digo isso? Porque o ovo ele é rico em várias substâncias que vão ser favoráveis no processo de suplementação de substâncias, né, de nutrientes para melhorar essa via. Então o ovo ele é rico em vitaminas do complexo B. O ovo tem B12, tem B9, tem vitaminas que ajudam o processo de metilação. O ovo é rico em colina. A colina, ela junto com a trimetilglicina, ela ajuda muito o processo de metilação, de nutrição para otimizar a metilação. Ah, mas já ouvi falar que o ovo tem colesterol, ouvi falar que o ovo tem gordura saturada. Pois é, a maioria das coisas que você ouve em relação a isso é mito, tá? O ovo, eu considero o ovo um alimento saudável, tá? Considero muito. Embora eu seja plant-based, eu tenho a plena convicção que o ovo é um alimento saudável. Só que hoje se chama tudo de ovo. Você tem o ovo da galinha, né, que cisca a terra, que está no sol, né, que é bem cuidada. Como eu publiquei ontem, né? Eu botei ontem a foto da caixinha de ovos que eu comprei ali no São Paulo, que tem ovo caseiro, e era legal que cada ovo tinha uma cor, né? Era era o samba do crioulo doido, não tinha um ovo igual ao outro. E as pessoas vão no supermercado e compram aquele ovo bonitinho, né? Tudo igualzinho, né? Por quê? Porque a galinha recebeu ração, a galinha recebeu lá antibiótico, sei lá que ela recebeu, e aquele ovo não é um alimento saudável. Agora, se você come o ovo da vovó, esse é um alimento saudável. Então, existem ovos e ovos. Por que o ovo da galinha processada não é saudável? Porque no ovo vai ter tudo que a galinha recebeu. E se a galinha recebeu coisas para produção, né? Se a galinha recebeu coisas para ela crescer mais rápido, se a galinha recebeu ração porque era mais barata, o ovo vai ter estas substâncias. Ou vocês têm dúvida que não? É claro que vai ter. Aí eu já tive um post que uma pessoa escreveu embaixo da minha publicação assim: o doutor é fundamentalista, assim a gente não come mais nada, isso agora é o terrorismo médico. Gente, o que eu estou falando não tem lógica? Pois é, eu não estou dizendo para você nunca mais comer um ovo do supermercado. Outro dia, eu estava num hotel, e aí eu tava com vontade de comer alguma coisa, deu fome de manhã, eu de vez em quando faço isso, não faço jejum, não sou fundamentalista em jejum, etc. Então um dia de manhã, porque eu tinha jantado, eu lembro, porque eu só tinha almoçado, 3 horas, 4 horas da tarde, e chegou 9 horas da manhã, eu tava com fome, né? Eu tava treinando forte, etc. Então eu comi 2 ovos, eu fui no hotel, não tinha pequeno almoço, e eu pedi só para fazer 2 ovos, eu comi 2 ovos. Agora, você acha que eu perguntei de onde é que era o ovo? Você acha que eu perguntei se tinha sido frito com óleo vegetal ou com óleo de coco? Não fiz nada disso. Eu comi o ovo, entendeu? Porque eu como esse ovo e estava com vontade de comer e comi. Eu tenho certeza que isso não vai me fazer mal. Agora, se eu posso optar e comprar um ovo de uma galinha caseira, biológica, em que eu vou ajudar o seu Paulo, que eu vou ajudar o meu corpo comendo um ovo mais saudável e principalmente, atenção, para terminar essa live, vou terminar com esse discurso, que é um discurso que eu tenho muita preocupação, principalmente pela galinha, né? A gente parece que vive num mundo à parte dos animais e a gente não imagina o mal que fazem com os bichos. E isto não tem cabimento, gente. Se você puder ajudar pela sua parte, né, fazendo, né, comprando ovos biológicos, pensa que indiretamente você está deixando de ajudar a indústria que prende 40 galinhas dentro de uma gaiola que cabem 2 para elas produzirem ovo, né? Exatamente. Todo mundo tem o seu Paulo perto de si, basta procurar, tá? É porque a gente quer a comodidade do supermercado que nos dá cartãozinho de pontos e estacionamento. Por causa disso, a gente bota um ovo de menor qualidade, né? Estraga o nosso ambiente, porque vai ter latifúndio produzindo ração para alimentar esses bichos,
e principalmente, né, como eu falei, maltrata animais. E isso, gente, acaba voltando pra gente. Ovo biológico, Terezinha, é ovo caseiro, né? Aqui em Portugal é o ovo, né, das aldeias, que todo mundo aqui tem ou uma avó, né, ou tem um conhecido que tem uma aldeia. É muito gente, chega ovo caseiro para mim de várias fontes diferentes, né? Não é só o seu Paulo aqui não. Eu conheço na terra do meu tio lá, tem uma senhora que vem de perto. Eu tenho pacientes aqui de Severo do Voga que me trazem ovos. Eu tenho uma paciente de muitos anos, a Carmen, ela me traz ovos há 20 anos, né? E ela me traz lá da terra dela, de onde ela pega. Ou seja, isso daí, gente, basta... Os animais agradecem, exatamente. A gente tem que colocar a sementinha do bem, né, nessa vida de todas as formas. E se a gente puder, né, todas as vezes, tudo que emanamos, a Suzana, falta para nós, que seja o bem, exatamente. Suzana é a maior apologista de animais que eu conheço, e é verdade, seu Paulo está na galinheira. Então, existe muito isso, e o maior de tudo, gente, é que a gente ajuda essas pessoas, que muitas vezes são pessoas que esse dinheiro, né, porque assim, gente, o preço do ovo que eu como, seu Paulo, é igual ao do supermercado, exatamente a mesma coisa, não é nem mais caro, acho que devia ser mais caro, mas não é. Então, e eu ajudo ele, né, porque para essas pessoas, às vezes, essa ajuda, mesmo que fosse muito mais caro, é muito importante. Né? Agora, para o dono do supermercado, né, não faz a menor diferença se você vai comprar ou não vai comprar o ovo para ele. Então, olha só a corrente do bem que você faz. Comprar um ovo de galinha, né, do médico que não é fundamentalista, mas ele tem uma visão do bem, né, para todo mundo. Melhora o ecossistema, melhora a sua saúde, melhora a saúde dos animais e melhora a saúde da pessoa que está te vendendo o ovo. Todo o sistema ele fica beneficiado. Todo o sistema. Quando você vai comprar um ovo no supermercado, ninguém se beneficia. Ninguém. Só o dono do supermercado. Tá? A natureza não se beneficia, a galinha não se beneficia, você não se beneficia. O seu Paulo alimenta as galinhas como? Então o seu Paulo ele também tem uma horta, né? uma mercearia. Então ele sobra muita coisa, estraga muita coisa. Então ele joga restos de comida e etc. E as galinhas comem tudo. Quando eu não como diretamente o legume do seu Paulo, eu como diretamente pela galinha. E normalmente é isso, ela come restos de comida e cisca na terra e come minhoquinhas e etc. É uma galinha que não come, com certeza, né? A única coisa que ela não come é ração industrializada, porque o seu Paulo não compra isso. É isso, gente. Eu acho que eu respondi tudo. Não sei se respondi, mas acho que sim. Passamos da hora aqui, nesse desabafo aqui da... Não, acho que ainda tem mais uma. Eita, tem mais duas. Eu vou responder essa na próxima live, gente. Porque eu falo pra caramba. Já tá na hora de descansar, senão eu não consigo, né, ser coerente com os meus discursos. 9 horas, já está na hora da gente começar a se preparar. Ainda estou na clínica, tenho que ir para casa, tomar banho e dormir. Mas façam isso, gente, que vocês vão ver a diferença nas vossas vidas, né? Dormir mais cedo. Geninha, você que é a coisa mais linda do meu coração. Gênia, uma das pacientes mais gatas que eu tenho. Coisa mais linda. Gente, beijão. Vocês são maravilhosos. Obrigado. Espero que vocês tenham... tem a segurança alimentar. Eu sei que tem isso, segurança alimentar. Mas eu tenho certeza absoluta que os casos de salmonelose são infinitamente menores do que os casos de cancros que eu pego das pessoas que comem alimentos prejudiciais, tá bem? Então, não vamos, por causa das exceções, né, desprezar as regras, e é isso que eu acredito, tá bom, gente? Mas como eu falei, eu posso estar errado, vocês podem investigar isso aí nos locais, e cada um decide cada um. Eu faço a minha parte, né? Fico aqui falando durante 1 hora, sem voz, depois de dar o dia inteiro de consulta, mas essa é a minha missão de vida e eu espero que possa, durante muito mais tempo, estar ajudando todo mundo. Gente, beijão, boa noite. Para quem é do clube, amanhã às 8 horas temos aula marcada no Zoom. Vocês recebem o link, tá? No e-mail de vocês e a gente tem aula no Zoom. Beijo, gente, obrigado por tudo. Amo vocês e até a próxima.